Bem-vindas para mais um vídeo do Desafio 30 dias aqui no YouTube. E o tema de hoje foi um tema muito pedido por vocês lá no meu Instagram. Várias pessoas deixaram dúvidas sobre o tema cores, né? Então, dentro de cores, eu não tenho como falar só de uma vertente da cor, porque dentro da consultoria de estilo a gente usa cores de várias maneiras. Então, eu decidi dividir esse tema em 3 vídeos diferentes. Um hoje, um amanhã e um depois de amanhã. No tema de hoje eu vou falar sobre análise cromática, que foi o que vocês mais me pediram. Sempre tem muita dúvida, né, em relação ao teste de coloração pessoal, como é que ele é feito, como é que eu descubro minha cartela, como é que eu posso aplicar esse teste, pode ser online, não pode ser online, vamos falar tudo sobre isso hoje. Amanhã eu vou falar sobre a psicologia das cores, porque não adianta só saber as suas cores. Você tem que saber como usar suas cores, o que elas estão comunicando, qual é a sensação que aquela cor está passando. E no terceiro vídeo eu vou falar sobre coordenações cromáticas. Então, hoje análise cromática, amanhã psicologia, qual é a sensação, e depois de amanhã as harmonias. Aí a gente usa o círculo cromático. E no círculo cromático existem várias harmonias para você fazer composições coloridas nos seus looks e ficar harmônico. Caberia até um quarto vídeo falando sobre como a gente usa as cores para esconder, disfarçar uma parte do corpo, né? De acordo aí com o sistema de cores. E por falar em sistemas de cores e análise cromática e cores de uma forma geral, eu tenho que citar 2 nomes muito importantes que construíram aí o que a gente tem hoje. Um é Johannes Itten, ele foi um professor da escola de Bauhaus. Então, lá em 1920, ele começou a identificar que os alunos dele, ao pintarem suas telas, retratavam ali, colocavam nas telas as cores que eles tinham na sua coloração pessoal, cores que eles estavam vestindo. Então era quase uma réplica ali do que eles eram, né? E estavam refletindo ali. E aí a gente começa já a pensar que a nossa cor, né? Nossa coloração natural, que a gente nasce com ela, a gente já tem um tom de pele, a gente já tem um contraste pessoal, né? Cor de olhos, cor de boca, se a pele é mais rosada, a mais amarelada, mais esverdeada, que é a pele oliva. Então daí começou todo um estudo em relação à coloração pessoal. E depois, anos depois, Alfred Munsell criou o sistema de cores Munsell. Então, toda cor, né, ele identificou que toda cor, ela tem temperatura, isso quer dizer se a cor é quente ou se a cor é fria. Ela tem intensidade, se a cor é vibrante ou se a cor é opaca. E ela tem profundidade, se uma cor é clara ou se uma cor é escura. Então, toda cor tem isso. Por exemplo, essa cor que eu estou usando aqui, esse vinho, ela é uma cor escura. Ela tem brilho? Não, ela é opaca, tá? E qual é a temperatura dela? Bom, a gente teria que comparar, porque temperatura a gente não consegue só olhando assim identificar. Eu trouxe aqui, tô com os meus panos pra gente conseguir identificar aí uma cor ou outra, tá? É claro que, fazendo já aqui um disclaimer, tá? Esse vídeo não tem por intuito ensinar você a fazer análise cromática. Aliás, eu sou totalmente contra isso, né? Para fazer uma análise cromática bem feita é preciso muito treino. Então, além da parte teórica, dentro do meu curso do Profissão Estilo, eu tenho 4 aulas só de parte teórica, porque é um assunto muito complexo e é necessário ter a parte prática. A parte prática, ela é composta do treino do olhar, então a consultora de estilo tem que treinar muito o olhar. Tem pessoas que não conseguem aplicar esse teste, porque elas não conseguem diferenciar com tanta clareza, né, com tanta perfeição, não é nem perfeição a palavra, mas com tanto uma palavra em inglês na cabeça, tanto assertividade, talvez assim, a diferença das cores, tá? Então, talvez você consiga treinar e fazer, aplicar esse teste, talvez não, e tá tudo bem, tá? Você não vai se tornar uma consultora melhor ou pior porque você sabe ou não aplicar o teste de coloração pessoal. Hoje em dia, tem clientes que não querem saber sua coloração pessoal, tem vários profissionais que não fazem teste de coloração pessoal, stylist, por exemplo, que trabalha, né, uma das áreas da consultoria de estilo, pode trabalhar com styling. Não faz, eu conheço vários stylists que, por exemplo, a stylist da Isabela Fiorentino, a stylist da Tis Pinheiro, que até tem um vídeo meu aqui no canal com ela. Ela falou, olha, eu não faço análise cromática nelas, eu tenho por intuição o que fica bem e o que não fica bem nelas,
mas a análise cromática ia ali amarrar muito. Então, ela trabalha com uma psicologia das cores que a gente vai falar amanhã, tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui para a análise cromática. Eu acredito que a análise cromática tem que ser feita de forma presencial, com a luz certa, com os tecidos certos e com a profissional qualificada para isso. Eu não acredito em análise cromática feita de forma online, por exemplo. Tá? Porque a forma que eu estou gravando esse vídeo, o jeito que ele vai chegar aí na sua tela, pode ser diferente da cor exata que eu estou usando aqui. Então é preciso muitas análises de muitas fotos, a pessoa tem que estar sem maquiagem, tem uma série de fatores de luz que a margem de erro é muito grande. Se no presencial a profissional tem que ter muito treinada para isso, no online a margem de erro é muito grande. Eu já fiz vários testes online só para conferir, né, se tinha algum que dava certo e nenhum bateu minha cartela. Eles sempre me levam para uma outra cartela que não é a minha, de fato. Então, fica aí para você esse alerta, tá bom? Para você ter muito profissionalismo se você for uma consultora de estilo, tá? E se você for uma cliente, que você faça com uma profissional qualificada para isso. Então, vamos lá falar sobre a teoria das cores. Então, a teoria das cores é profundidade, temperatura e intensidade. Então, eu trouxe aqui os meus panos só para vocês verem. Esse aqui, por exemplo, é sobre temperatura. Então, essas cores que vocês estão vendo aqui são cores frias, tá? E essas cores de baixo são cores quentes. Quando a gente faz isso na cliente, que é exatamente esse processo, né, de colocar na frente, e a gente vai passo a passo, essa é só a primeira etapa do teste. Na verdade, antes dessa etapa tem a parte de contraste. O contraste, pessoal, é a diferença entre claro e escuro. Essa parte dá para fazer por foto, dá para fazer online, basta você tirar a saturação da foto. Não recomendo que você coloque a foto em preto e branco, porque tem vários celulares que tem filtro no preto e branco. Intensifica mais o preto, clareia mais o branco, tá? Então isso aí pode te levar a uma margem de erro também. Então o ideal é que você tire a saturação da foto, se lembrando que tem que estar sem maquiagem, de preferência de frente para a luz. Você vê que eu tô aqui com a luz entrando desse lado. Olha como tá aqui mais escuro que aqui. Então eu teria que virar meu rosto para a luz e colocar o espelho aqui na minha frente para eu conseguir. E aí a consultora fica atrás analisando essas cores, tá bom? E a foto também. Então, se você quer saber seu contraste, vira para a luz, pega o celular, bate uma foto, tira a saturação e você vai ver a diferença entre claro e escuro. Isso vai te dar o seu contraste pessoal. Contraste pessoal é algo que pode mudar, tá? Se você, digamos que eu tenho aqui um médio contraste, médio para alto, né? Eu tô com o cabelo com luzes, mas se eu escurecer meu cabelo, eu fico com alto contraste. Se eu pintar meu cabelo de louro, eu vou abaixar meu contraste. Então, o contraste é algo que você consegue mexer. Isso também é estratégico, tá? O alto contraste, normalmente, ele afasta, ele causa um pouco mais de distância, frieza, sabe? Enquanto que o baixo contraste, ele é mais delicado, mais sutil. Então, estrategicamente, se a sua cliente talvez seja uma pessoa muito dura no estilo, na forma de ser, que ela queira trazer um pouco mais de proximidade na sua comunicação, pode ser uma estratégia baixar um pouco o tom desse cabelo, mas é um pouco, tá? Porque senão ela descaracteriza muito. Aí, claro, precisa passar por uma análise completa, não só aqui, tá? Essa orientação. Como eu falei, esse vídeo não tem por intuito te ensinar a fazer a análise cromática, tá bom? Voltando aqui, como é que a gente faz? Então, primeiro a gente faz o contraste, depois vem para essa etapa aqui que a gente vai medir a temperatura, a intensidade e a profundidade. Aqui estou vendo a temperatura. Então, aqui seriam cores frias. A gente coloca na frente da cliente e começa a observar se ela potencializa linhas de expressão, olheira, tá? E depois a gente vem com uma outra cor. Olha, vocês estão vendo que, obviamente, eu sou uma temperatura mais quente do que fria, porque todo o meu rosto unificou. Então parece que eu passei uma base aqui, né? Parece que eu fiz uma maquiagem só por conta dessas cores. Então, cor, a gente tem que sempre comparar uma cor com a outra, tá? Pra gente saber se ela é quente ou se ela é fria. Essa é uma etapa. Então, a gente vê aqui a temperatura. A gente vê aqui a intensidade da cor. Então, aqui são cores intensas. Ela tem uma vibração. Pausa para tossir.
tem uma vibração, ela é bem vibrante. E aqui é uma cor opaca, tá vendo? Ela não tem brilho, é mais apagadinha, tem mais cinza aqui na composição. Bom, vimos a temperatura, vimos a intensidade e agora a profundidade, se uma cor é escura ou se uma cor é clara, tá? E aí, a gente, quando faz o teste de coloração, a gente tem que ver as características da pessoa. Se a pessoa tem características escuras ou se ela tem mais características claras, tá bom? Vocês veem que aqui o claro, por exemplo, para mim, ele destaca muito. Então, a intenção é que a cor harmonize com a pessoa. A cor tem que repetir a beleza natural que a gente já tem dentro de cada uma, né? Então, aqui, olha, eu tenho muito mais características escuras de cabelo, de sobrancelha, de olho, do que claro. Aqui a cor destaca, enquanto que aqui a cor está presente, né? Parece que eu estou repetindo aqui essa coloração, as cores que estão aqui. Então, feito isso, a gente passa para uma outra etapa, que é a etapa que eu chamo de tapetinhos vermelhos, que é a etapa de que a gente vai identificar realmente a temperatura, tá? São os panos de temperatura, então a gente vê se é quente, frio ou neutra, tá? E aí começa mais a complexidade, né? Primeiro identificar isso, depois se realmente qual vai ser a principal característica da pessoa? Que a gente tem a principal característica. Toda cor tem a sua principal característica, tá? Então, na coloração pessoal também, a gente pega lá o Munsell, né? Lá o sistema de cores Munsell e identifica isso na coloração pessoal. Então, se a pessoa for quente, ela vai usar só as cartelas quentes, que são outono e primavera. Se a principal característica dela for ser neutra, tá? Ou fria, vamos lá, quente é outono e primavera, fria, verão e inverno, ou neutra. O que é essa neutra? Dentro dessas 4 estações, a gente vai começar a subdividir. Então, entra aí, a gente esquece, deixa de lado a temperatura, fica como segundo plano, e no primeiro plano, a principal característica da pessoa, que é ou será, né? Será ou a intensidade ou a profundidade, já que ela deu uma pele neutra. Então, quando a gente fala que uma pele é neutra, não é que ela combina com tudo, é que a principal característica dela não é a temperatura, são os outros fatores, né? A intensidade ou a profundidade. Depois disso, e aí digamos que no meu caso, tá? Foi a profundidade. Então tá, profundidade. Quais são as 2 estações, quais são as 2 cartelas que possuem profundidade como característica, né? Dentro da sua harmonia de cores, assim, né? Tem, então, o outono escuro e o inverno escuro. Diferenças entre as 2 estações. O outono, ele é uma estação que ela tem a base quente e ela também ela é opaca, tá? E aí o inverno não, ele já é frio e ele é intenso. Então, fazer essa composição aí, né, a gente vai identificando, é o que vai chegar no final e vai ter ali a cartela ideal de cada pessoa, tá? A coloração pessoal. Tem gente, já vi, sabe aqueles círculos, gente que bota o rosto no meio com coloração, e como se fosse isso aqui em forma de aro, né? Isso aí não serve para você fazer a análise cromática. A análise cromática, como eu falei, são todas as etapas. Isso aí serve para, no final, você comparar as 2 últimas estações, 2 que deram. No meu caso, eu poderia comparar o inverno com o outono escuro, né? E aí ver que se a composição de cores, qual que ficaria melhor para mim. Mas isso depois de eu já ter identificado as minhas principais características. Então, é complexo, né? Não é, como eu falei, trivial. Não é todo mundo que consegue aplicar. Se você não conseguir desenvolver o olhar, tudo bem. Se você é consultor de estilo, faz uma parceria com alguém que saiba fazer, que aplique muito bem esse teste. Só a cartela de cores, ela adianta? Porque aí eu já vou entrar num teminho um pouco polêmico, que eu vejo várias alunas chegando para mim, né? Quando eu abro as inscrições para o meu curso, com a dúvida assim, Alanca, tô na dúvida se eu faço primeiro um curso de análise cromática ou se eu faço primeiro um curso de consultoria de estilo. Bem, é o seguinte, a análise cromática, ela só resolve um ponto, que é uma etapa da consultoria de estilo, que é identificar as cores.
Ponto final. Não é só saber as cores. Então, digamos que eu pego minha cartela e entrego para a cliente. Só isso adianta para ela? Não, ela vai ficar perdida. Ela tem que saber o que as cores comunicam. E aí vem a psicologia das cores, que eu vou falar amanhã. Ela precisa saber o que dali ela gosta e que ela não gosta. Ela tem que saber como usar, como fazer essas composições. Então, só entregar a cartela de cores para ela não resolve estilo, não resolve guarda-roupa, não resolve compras. Ajuda nas compras, claro que ajuda, né? Você tem ali a sua cartela, você sabe as cores que te vestem bem, você vai eliminar o que não te serve. Então, depois, a longo prazo, né, quando você traz isso para o seu guarda-roupa, você sabe que você estão cores ali que vão te favorecer, ótimo, mas só isso não resolve. Então, a análise cromática, ela é uma etapa da consultoria de estilo. A pessoa se formar em análise cromática, em uma pessoa que aplica esse teste, não a torna consultora de estilo. Enquanto que se você fizer consultoria de estilo e não fazer o teste, não souber aplicar ou tiver uma parceria, você saberá um método, um passo a passo de atendimento que sim te tornará uma consultora de estilo, porque você vai ter todo o conhecimento de estilo, de modelagem, de tecido, de closet clearing, de personal shopping, de montagem de look, de estratégia de imagem. Né? Porque aí a gente nem falou em estratégia. Quando você identifica as cores e entrega, não tem estratégia por trás disso. Tem uma identificação do que fica bem. Mas a estratégia é outra coisa. Bom, espero que eu tenha tirado suas dúvidas aí. Se tiver mais alguma, deixa aqui embaixo para mim. Como eu tenho 30 dias aí, agora não mais 30, agora 27, né? Esse é o terceiro vídeo. A gente pode voltar nesse tema com as dúvidas que vocês deixarem. Lembrei de uma que me perguntaram aqui. Como é que é a análise cromática em pele negra? É a mesma coisa, você vai fazer o mesmo teste. Pele negra pode ser fria, pele negra pode ser quente, pode ser mais intensa, pode ser mais opaca, tá bom? Então, é o mesmo processo. O contraste também a gente consegue identificar, mas acaba que por conta da pele ser mais escura, normalmente o contraste dela, ela pode ter baixo contraste também, vai ser baixo contraste escuro. Mas se mudar a cor do cabelo, lembra que eu falei do cor do cabelo lá no início do vídeo? Se uma mulher de pele negra platinar o cabelo, ela vai estar criando um alto contraste para ela. Mas o processo é o mesmo, tá bom? Para todos os tipos de pele, não tem diferenciação. Um beijo e a gente se vê amanhã para falar sobre psicologia das cores. Te espero!